Gravando. Ok. Eu agradeço muito o convite e espero não decepcioná-los com a minha apresentação, mas, na realidade, o que eu espero verdadeiramente é que vocês apreciem o conteúdo da apresentação, que é uma forma menos corriqueira de se abordar política pública e que eu vou significativamente equiparar à política econômica, né? Mas tudo que eu disser para a política econômica, essa conversa se adapta para qualquer variedade de política de saúde, saneamento, educação, etc. Só que eu tenho que me fixar em alguma coisa de conhecimento mais amplo e também de minha especialização. Mas quem quer que se sinta atraído por essa vertente, que eu vou dar a origem dela, pode expandir isso para essas áreas de seu interesse. A primeira coisa que eu queria mostrar e explicar é essa figura que aparece no convite, né? Que foi escolhida a dedo e que é alguma coisa que é importante pelo que ela traduz, pelo menos para mim, né? O contexto de onde eu peguei não tinha nada a ver com isso, mas vocês vejam que esse indivíduo que está tentando atravessar essa ponte, ele tem que prestar atenção em aspectos mais imediatos ou de curto prazo, não é? E que é incerto, não é, o tipo de passo que ele tem que dar nessa ponte aí para não cair aí nesse buraco, né, dos vários buracos que tem pela frente. E também porque a ponte se envolve mais adiante com uma densa neblina, né? E não se sabe bem aonde ela dá e o que pode sair dali, né? Para usar duas expressões que têm sido muito usadas pelos economistas, uma mais conhecida do que outra, lá dentro daquela neblina pode, de repente, sair um cisne negro, né? Mas um cisne negro tem sido utilizado muito para caracterizar incertezas e crises, né? É algo que se movimenta lentamente e pode não causar grandes impactos e, por isso, as pessoas, se ignorarem essa incerteza, não pagam um preço tão alto. Mais recentemente, a professora pode sair um rinoceronte cinza, que não é de um porte desprezível e que pode causar um impacto muito grande, né? Então, isso seria o longo prazo. Então, eu achei interessante isso daí para colocar como uma espécie de associação com o termo crise, crise econômica, etc. Isso tudo que eu falei, cisne negro e rinoceronte cinza, há livros sobre isso, né? Então, isso não é invenção minha. Ora bem, eventualmente, eu vou apresentar umas 6 ou 7 figuras relativamente simples de serem entendidas e eu vou explicar, obviamente, elas com a ajuda de setas e com uma indicação mais visível do que essa setinha do meu mouse. Isso está programado para demorar uns 90 minutos, mais ou menos, cerca de 90 minutos, né? Eu já testei isso com um amigo e as coisas deram certo, né? Mas antes de começar, deixa eu fazer um pouco de história das ideias, né? É uma coisa que pouca gente tem notado, e mesmo na área de economia, é que quando se deu uma grande depressão econômica nos anos 20, 30, final dos anos 20, início dos anos 30, no século passado, a situação era horrível do ponto de vista intelectual, porque não existia nada que se assemelhasse a uma visão sistemática do governo como uma grande unidade de controle que pudesse desenhar políticas para tentar debelar aquela crise enorme, né? O que se fazia era juntar de uma forma mais ou menos improvisada
todas as estatísticas que existiam sobre comércio, sobre produção, sobre emprego, sobre impostos, etc., e estabelecer a política econômica, a política pública em cima dessas evidências concretas, né? Somente muito tempo depois é que surgiu o que os economistas chamam de sistema de contas nacionais, que juntam essas informações de uma forma sistemática e que dá origem a termos como PIB, Produto Interno Bruto e coisas semelhantes. Então, esse é um problema delicado. Tanto era assim que a Liga das Nações, que antecedeu as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, ela se mobilizou para criar uma comissão liderada por um economista chamado Tim Bergen, e que eles, então, desenhassem o que poderia ser chamado uma teoria de política pública, uma teoria de política econômica. Esse termo política pública não era usado até então, e eu já vou dizer por quê. Então, vocês vejam que isso é um assunto surpreendentemente importante, mas cujo nascimento só se deu lá pela década de 30 do século passado. Tá? Uma outra referência no surgimento dessas ideias é a seguinte: o Estado de Israel, as lideranças do Estado de Israel, chegaram à conclusão de que quem fosse assumir o poder político, né, e tramitar no processo político, eles precisavam ter uma noção de como o governo funciona nessa capacidade de regular a sociedade, regular a economia. Então, eles contactaram um cientista político israelense chamado Ezekiel Dror, e o Dror, então, criou um curso de treinamento para todos esses grandes nomes que já passaram pela liderança do Estado de Israel, né? Então, isso é uma iniciativa notável e também interessante, porque alguém por lá entendeu que, para comandar o governo ou tramitar no processo político, haveria que ter um conhecimento específico como tudo aquilo funciona de uma forma sistemática e não ter conhecimentos episódicos, né, localizados sobre o processo político. Isso é uma coisa para reflexão muito importante em relação ao Brasil. Agora, no ano de 62, surgiu um livro de economia, apesar do título, chamado O Cálculo do Consenso, Fundamentos Lógicos da Democracia Representativa. Os autores desse livro eram dois economistas, o professor Buchanan, que ganhou o Nobel de Economia nos anos 80, e um outro chamado Tullock. Então, a partir daí, criou-se a ideia de que haveria uma forma de entender as escolhas públicas, né? Ou a economia constitucional. Isso ganhou muita força progressivamente ao longo das décadas, e hoje em dia isso está muito integrado na área de estudos de macroeconomia, por exemplo. Agora, lamentavelmente, esse tipo de conhecimento ainda é muito limitado no caso do Brasil, nas universidades, etc. Embora haja muita gente que tenha conhecimento sobre isso, mas isso não chega a dominar. Se vocês me perguntassem onde no Brasil eu posso estudar essa área de estudos especificamente, né, que o curso seja dedicado só a isso, eu diria que não me vem à cabeça nenhum deles. Embora, é claro, haja disciplinas nos cursos de economia, de ciência política, etc., sobre esse assunto, né? E eu acho que os cientistas políticos brasileiros estão muito mais avançados sobre isso do que os próprios economistas. Bem, então, eu, como disse, vou apresentar algumas figuras, e a primeira delas é a mais importante de todas, é uma espécie de mapa do caminho. Tá? E é em cima dela que eu vou fazer algumas incursões e que vai depois dar sequência ao que eu apresento logo a seguir. Tá? Essa figura parece complicada, mas ela vai ser explicada em detalhes. Tá? Tá dando para ver direitinho aí? Ok? Bem, eu agora vou chamar a atenção para duas visões que a gente pode ter com relação a essa figura. Tá?
Uma delas é olhar, desculpe, uma delas é olhar a política pública ou política econômica, que eu disse que eu vou utilizar como termos intercambiáveis, desse modo. Ou seja, dada a política pública, dada a política econômica, então as consequências são um determinado nível de desemprego, um determinado nível de crescimento da economia, de comércio externo, etc. Essa é uma visão muito tosca e que, lamentavelmente, domina muito o debate nacional em grande parte, né? Esse que se encontra na grande mídia, etc. Não é que ele seja um debate errado, mas ele é um debate tosco, porque o que a gente quer explicar é isso aqui: como é que o governo se faz presente na sociedade, na economia, através das suas ações, né? Das regulações e coisas do gênero, né? Cobrança de impostos, políticas regulamentando a atividade econômica, etc. Mas o problema é que isso não sai de uma caixa preta chamada governo. Isso sai de um conjunto de mecanismos que estão estabelecidos aqui. Então, a visão alternativa que nós vamos tratar é de explicar isso aqui com a ajuda disso tudo aqui. E eu chamei propositalmente isso daqui de um jogo. Não é? A palavra, o título não é forçado, porque, como em todo jogo, nós temos um certo conjunto de participantes, nós temos regras a serem obedecidas, que foram previamente estabelecidas também. Eu tenho certas induções a que esses diversos participantes vão ter que obedecer, e as suas motivações. Então, vamos tratar um pouco disso aqui. Tá? Então, com o recurso desse gráfico, vamos explicar onde é que estão esses jogadores. Tá? Então, inicialmente, nós temos aqui um primeiro grupo de jogadores, que são os políticos no papel de legisladores, que aqui, no caso do Brasil, vamos ficar sempre no nível federal, que são os deputados e os senadores, pessoal do Congresso Nacional. Tá? A propósito, quem estiver assistindo e tiver uma visão de política pública mais da jurisdição estadual ou municipal, nada impede que essa mesma visão analítica possa ser utilizada. Só que a gente tem que pensar de uma forma a colocar essas pessoas como jogadores, os prefeitos, os vereadores, etc. E é óbvio que a linguagem gráfica capitula, ou seja, não há como tratar isso com gráficos, seria tratado com algebrismo, porque seriam muitas variáveis a serem consideradas. Né? O segundo grupo de participantes Espera aí que eu perdi meu... Tá aqui. Seriam... Aliás, desculpa. O segundo grupo de participantes, o segundo participante desse jogo, melhor dizendo, Bem, o primeiro seria esse aqui dos legisladores, né? O segundo grupo, o segundo participante, que é o único, é o presidente da República. Né? No caso de adaptar isso às várias jurisdições de governo, eu teria que colocar nesse bloco aí presidente, governador, prefeito, etc. Então, a linguagem gráfica está fora de questão para isso, porque seria um gráfico absolutamente ininteligível. Um terceiro grupo de participantes são aqueles que operam a política pública nas várias organizações do executivo, não é? Quer dizer, nos ministérios, nas agências de regulação, tipo a ANAC, a do petróleo, a do saneamento e coisas semelhantes, né? E também nos bancos oficiais, né? Nas agências reguladoras de modo geral, e que aqui são chamados por burocratas.
aqui vale a pena fazer um parênteses e explicar que esse termo burocratas e o termo correlato burocracia não tem nada a ver com o sentido habitual dessas palavras, que podem ser até tomadas como xingamento, né? Então, você dizer, olha, aquilo é uma burocracia danada, fulano é um burocrata, não tem nada a ver. Então, aqui, como eu disse, são os habitantes da estrutura decisória do Executivo Federal, né? Que estão nos ministérios e por aí vai. E essas pessoas são extremamente importantes porque cada vez mais nas democracias representativas, sobretudo nas presidencialistas, eles estão ficando com um jogo de cintura cada vez mais amplo, porque a agenda de política econômica, a agenda de políticas públicas, ela está se tornando cada vez mais ampla e ramificada. Então, há uma necessidade de conhecimento intelectual, conhecimento técnico muito específico para pôr em prática essas ações, essas políticas. E, obviamente, essas pessoas que são eleitas para ficar aqui, elas não são eleitas porque entendem de saúde, porque entendem de crise, porque entendem de agronegócio, etc. Casualmente, elas podem ter esse conhecimento. Mas, para ficar aqui, elas simplesmente têm que ser boas de voto. Então, para se desenvolver uma boa política para a área do agronegócio, obviamente, você tem que ter gente especializada aqui, né? E por isso que cada vez mais os legisladores tomam decisões muito amplas, eu costumo dizer que são verdadeiros ambrelones, né? E o que se faz ali é ramificar aquilo com a decisão dos burocratas. Um caso recente, chocante, foi a reforma financeira do governo americano em 2010, pós-crise de 2008 e 2009. É um documento que, no Diário Oficial de lá, é uma lei que tem mais de 1.500 páginas. Então, obviamente, não se entrava em detalhe, e sendo executável nos próximos 10 anos. Então, não se imagina que ali estivesse todo o detalhe que essa política pudesse merecer. Então, ali abria esse lugar para que, nesse ponto aqui, o equivalente à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, lá nos Estados Unidos, tomassem mais 400 decisões subpolíticas, por assim dizer, ou que o Tesouro Nacional tomasse, ou que o Banco Central tomasse, que o Ministério disso, daquilo outro tomasse, etc. Então, vocês vejam que essa visão que a gente, às vezes, usa no dia a dia, de que a política econômica é um todo homogêneo e faz raciocínios sem notar em cima disso, é algo que nos leva muito distante dos reais problemas das políticas públicas. Então, a gente acaba prestando atenção no supérfluo e não presta atenção em certas coisas que são inerentes à política econômica nas democracias contemporâneas. Bem, um terceiro tipo de participante desse jogo, ou, aliás, um quarto participante, é o cidadão, mas na função dele aqui como eleitor. Tá? Então, esse é um quarto participante desse jogo, um quarto jogador. Né? Porque a primeira coisa que a gente vai reconhecer num jogo, mesmo que seja um jogo de baralho, etc., é saber quem participa. Né? E, nessa circunstância, nós temos aqui o cidadão eleitor, né? E que difere muito daqui por um fator estrutural. Aqui, as decisões no Congresso, elas são decisões coletivas. Aqui nós estamos falando de alguém que toma decisões individuais. Tá? Aqui também nós temos pequenos grupos que tomam decisões nos ministérios, nos conselhos, nas superintendências e assim por diante. E, como em todo jogo, deve haver um juiz. Né? E aqui também, para não tornar o gráfico ininteligível e transformar isso numa aula de algebrismo, a gente deve se perguntar o seguinte: e os juízes nesse jogo, onde é que estão? Né? Então, nós temos aqui o topo do judiciário, que são os 11 membros do Supremo Tribunal Federal.
e que tem uma função específica aqui, que é de fazer o que eu estou chamando ali da revisão judicial. Tá? Então, por isso é que eu coloquei aqui revisão judicial. Isso quer dizer o seguinte: o que esse pessoal toma conta, notem também a propósito que eu não estou falando que isso é uma representação do caso brasileiro. Né? Isso é uma visão abstrata de um jogo cujo produto final é um fluxo de decisões do processo político que a gente pode chamar de política X, Y, Z. E aqui no meu gráfico está sendo chamado de política econômica. Tá? Então, eles, após as decisões ou antes das decisões do executivo, presidente ou a sua burocracia que ele nomeia, que ele indica, e do Congresso Nacional, os juízes podem, por regra de maioria, outra vez aqui é um grupo que é coletivo, né? É uma decisão coletiva, eles se encarregam de revisar e dizer se isso está de acordo com as regras que estão estabelecidas para o jogo. Tá? Eu já falo nas regras daqui a pouco. Né? Agora, é curioso que aqui eu tenho esses juízes com uma participação fundamental, mas isso nos Estados Unidos, no meio acadêmico, tem alimentado uma séria discussão sobre o seguinte: na democracia contemporânea, seria muito mais interessante para a coletividade se muito do poder dos juízes fosse transferido para cá. Porque esse pessoal, em maior número, no Brasil, cerca de 600 pessoas, né? Não chega a 600, depois, eles são eleitos pela população e eles representam demandas as mais variadas possíveis da coletividade, então eles representam preferências muito variadas que existem na coletividade. Enquanto que esses daqui são só 11 pessoas não eleitas e, consequentemente, eles podem, às vezes, anular decisões que são estabelecidas aqui e que, se esse pessoal tivesse mais escopo para suas decisões, eles poderiam estar cientes de que estão extravasando esse escopo e tomassem decisões mais corretas. Mas isso é só, entre parênteses, um tipo de discussão que tem sido liderada por um grande jurista americano chamado Tushnet. Tá? Bem, e um sexto e último tipo de participante é o próprio cidadão, mas só que ele se junta àqueles que têm interesses similares a ele, demandas similares a ele. Então, esses grupos de interesses, chamados também de grupos de interesses preferenciais, eles quase sempre tomam a forma de sindicatos, federações, associações, confederações e, às vezes, outros nomes mais simples. Por exemplo, o IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, que foi importantíssimo quando se deu a reforma da Constituição, se aprovou uma PEC que isentava de CPMF, que na época existia, isentava o capital, o dinheiro, aliás, a compra e venda de ações no Bovespa. A discussão começou de uma forma explosiva, porque queriam isentar da incidência da CPMF apenas o investidor estrangeiro. Vocês podem imaginar onde é que isso ia dar. Depois tentou se escapar para os grandes investidores. Também isso era uma bomba significativa. Então resolveram abolir a incidência da CPMF sobre compra e venda de ações na Bovespa. Então, isso foi uma emenda à Constituição. Então, isso foi muito capitaneado pelo IBEF, né? Mas quase sempre os grupos de interesses fortes são, na atualidade, associações, federações, confederações. Basta lembrar rapidamente Fiesp, né, que congrega os interesses da indústria paulista, a super bem-sucedida e super importante, porque representa um interesse que é crucial para toda a economia moderna, que é a indústria automotiva, a Anfávia, né? Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotivos, e a CNI, a Confederação da Indústria,
e o pessoal da área do comércio externo, e assim vai, né? Então, eu depois vou tratar disso, porque esse me parece um tipo de assunto que é pouco lembrado nas discussões do caso brasileiro. E vocês percebam de imediato que esse é o único participante que joga esse jogo que não pertence ao setor público. Aliás, além do cidadão como eleitor, né? Mas, por exemplo, onde as políticas são geradas, né? Esse participante ele está do lado de fora. Então é como se ele extraísse benefícios gerados somente pelo processo político, ou seja, você não compra no mercado isenção fiscal, subsídios, etc. Você tem que demandar isso junto ao processo político e, se houver um acordo, isso será é, concedido, né? Depois eu vou falar especificamente sobre isso. E essa ligação aqui no Brasil é muito maltratada, né? Porque vocês vejam o que eu estou dizendo, que essas associações, essas confederações, essas federações, elas podem ter esse caminho aqui para afetar o processo legislativo e o processo decisório do presidente da República, né? Então, isso pode ser muito grave, porque se não for delimitado até que ponto essa força pode ser exercida, o governo se torna refém dessas forças externas, né, desses grupos que se constituem para buscar atendimento aos seus benefícios que só interessam, na verdade, a eles, embora eles possam travestir isso de interesses que também contemplam a sociedade. Bem, vamos voltar à noção de jogo. Então, eu listei aqui os participantes, né? Agora, para entender melhor os participantes, a gente precisa dizer o seguinte: bem, mas a motivação deles é a mesma de jogar esse jogo? Certamente que não, né? Vocês vejam aqui o presidente e aqui os legisladores, né? Eles passam periodicamente por um processo eleitoral, sendo que esse daqui tem um limite nesse periodicamente, porque ele só tem chance de, no máximo, passar 2 testes eleitorais diretamente. E esses daqui, não. Alguns deles, os deputados, depois a gente volta a isso, eles podem ficar até 4 anos no poder, e os senadores até 8 anos no poder, né? Nos Estados Unidos, a diferença entre duração de mandato entre um e o outro é muito mais extensa, porque o deputado tem 2 anos de mandato, enquanto o senador tem 6, né? Então, é 3 vezes mais do que o mandato do deputado. Aqui no Brasil, é 2 vezes mais. Então, aqui, esse pessoal, direto ou indiretamente, eles são guiados por interesse de aumentar o seu capital político, né? Então, vocês podem dizer, não, mas eles são guiados por ideologia, tanto é que eles se arrumam em partidos. Aliás, eu não incluo aqui nesse desenho também, sem perda de generalidade, para simplificar o desenho, que senão ficaria absolutamente ininteligível. Então, pelo menos na proximidade de uma data eleitoral, esse pessoal se focaliza muito na questão do seu capital eleitoral, né? Então, é como se eu dissesse, durante um tempo, afastado de um teste eleitoral, essas pessoas são movidas à ideologia política, né? Ideologia econômica, que seja, um liberal, um conservador, etc. Mas, com o passar do tempo, eles vão dando maior peso à questão de renovar a sua posição aqui nesse bloco, né? E esse daqui, com a limitação de 8 anos, idem, né? Então, nessa circunstância, eles são muito voltados à questão de dar atenção ao processo eleitoral. E tanto mais proximidade à data eleitoral, à hora do voto, eles certamente darão peso a essa motivação de aumentar o seu capital político, né? Então, isso é muito importante a gente notar. Já os burocratas, eles não têm mandato eletivo direto, né? Então, embora eles sejam colocados ali pelo presidente ou indicados pelo presidente, eles certamente se preocupam com uma outra coisa, que é as chances de
prolongar a sua estada aqui, as chances de ascender na hierarquia da burocracia governamental, as chances de, eventualmente, eles ganharem proeminência junto aos seus futuros empregadores na área privada, quando eles saírem do governo, e até, quem sabe, as chances de tentar uma eleição e se passarem depois para cá. Eu já falo de novo nisso. Então, essas coisas todas que eu acabei de falar são coisas muito difíceis de serem captadas objetivamente, mas elas são fortemente correlacionadas com o tamanho do orçamento que eles controlam. Quanto maior orçamento eu controlar, maior prestígio eu posso ter dentro do governo, maiores as chances de eu permanecer nessa posição e, eventualmente, subir na hierarquia da burocracia, e assim vai. Então, esse pessoal que não tem diretamente mandato eletivo, eles são muito voltados à questão do controle de uma fatia expressiva do orçamento, então eles vão, eventualmente, até deturpar isso, se enchendo de mordomias. Aliás, esse é um tipo de argumento de visão analítica que pode, mas aqui não está sendo considerada, alimentar corrupção e discutir corrupção. Mas em nenhum momento eu disse que esse é um jogo que só joga corruptos. Não. Corruptos ou não corruptos, esse é o jogo de formulação da política pública, da política econômica. Tá? Em nenhum momento a gente vai admitir aqui que isso seja um retrato meio denso, né, do ponto de vista analítico, do que se passa no Brasil. Eu faço analogias, mas não estou dizendo isso. Eu, como economista, fui treinado em raciocinar por diferença. Isso quer dizer o seguinte: eu coloco esse óculos analítico e olho a realidade. Então, eu vou constatar diferenças. Então, eu me pergunto sempre, por que tanta diferença? E aí, trabalha-se em cima da diferença. Tá? Então, a função desse jogo pode ser vista também como isso. Ou seja, esse é um mapa do caminho, é um óculos analítico que, se eu dominar as engrenagens todas que estão subjacentes a essa figura, eu posso olhar a realidade e ver coisas que eu não veria se não tivesse com esse óculos. Né? E aí, eventualmente, como se vê no cotidiano, a gente parte logo para a ignorância e diz: olha, fulano é um burro, fulano é corrupto, etc. E isso causa uma visão muito distorcida, porque, na verdade, eu talvez esteja vendo coisas supérfluas e deixando de lado as coisas que realmente contam e que existem em toda a democracia representativa, presidencialista, aonde tiver isso. O Brasil e os Estados Unidos são as duas únicas grandes economias que combinam três aspectos estruturais: judiciário independente, presidencialismo e parlamento bicameral. Tá? Então, é muito interessante quando se acompanha a estrutura do governo americano, porque, e hoje em dia tem mais uma, né, equiparando-se os presidentes, mas é alguma coisa que as pessoas esquecem. Né? O primeiro mundo quase todo é parlamentarista ou variante de parlamentarismo. Ora bem, aqui é uma coisa interessante que a gente pode notar do cidadão que vem para cá ou ele vem para cá, porque aqui o cidadão ele manobra com um recurso que é grátis, o ato de votar em si é grátis. Depois, o voto que ele usa é indivisível, ou seja, ele não pode dizer: olha, eu vou votar 20% no candidato de esquerda e 80% no candidato de direita. Isso não pode. É intransferível, ou seja, ele não pode dizer: olha, eu não vou votar e eu dou para o meu amigo, ou meu filho, ou minha filha, votar em meu lugar. Isso é impossível. E é inestocável. Ou seja, eu não votei nessa eleição, mas na próxima vez eu voto com peso de 2 votos. Não. Tá? Então, grátis, não fracionável, intransferível e inestocável. E que ocorre em tempos discretos. Né? Ou seja, houve uma eleição hoje
e talvez daqui a 2 anos vai haver uma outra eleição, talvez 4 anos, e assim sucessivamente. Então, o eleitor, o cidadão, ele ficaria desprovido de algum modo para influenciar o curso dos acontecimentos da sociedade? Não. Porque aqui por cima, ele pode se juntar a quem tem demandas similares a ele, né? Então, por exemplo, se as condições de trabalho são péssimas, ele não tem como votar na presente eleição, por exemplo, suponha que haja uma eleição agora, nesse momento, votando em candidatos que defendam melhorias das condições de trabalho nas fábricas, na indústria, etc. Então, ele pode se juntar ao sindicato de sua classe, né, de sua atividade, então tentar que essa pressão por aqui seja magnificada através do sindicato, né? Assim, se eu sou um médio ou grande empresário de São Paulo, eu me uno à Fiesp. É muito mais relevante a pressão que eles podem fazer por aqui do que eu individualmente ficar berrando, dando entrevistas, etc. Tá? Agora, é claro, o preço de participar por aqui é muito alto, porque, minimamente, para ser do sindicato, eu vou ter algum desconto na folha de pagamentos da minha empresa, né? Eventualmente, o sindicato tem que ter uma sede própria, tem que ter uma secretária, um telefone, contratar estudos técnicos e assim sucessivamente. Então, o cidadão tem a vantagem de que isso daqui é, como se diz em inglês, ongoing, ou seja, ele a todo momento ele pode caminhar por aqui. Por aqui ele não pode caminhar a todo momento. Tá? E por aqui o caminho é grátis, mas por aqui pode custar ele alguma coisa, como a gente bem sabe quando tem aquelas cobranças de ação sindical que permitiu que se obtivesse aumento do piso salarial na profissão, etc., e depois vem o desconto para o sindicato. Então, vimos os participantes do jogo. A motivação também. Então, essa motivação aqui, ela pode estar travestida de uma motivação em prol do interesse público, né? Mas é uma motivação em prol dos interesses específicos, né? Interesses bem delimitados, né? Então, o industrial paulista vai se unir na Fiesp por interesses das suas atividades que são vistos de forma muito semelhante pelas pessoas que estão também na Fiesp junto com ele, né? O pessoal do sindicato dos arrumadores do Porto, não sei o quê, idem, e assim vai. Então, isso não é proibido e nem precisaria ser. Agora, isso precisa sempre ser disciplinado. E aí, outra vez que eu digo, isso daqui, no Brasil, não é filtrado de forma adequada. Então, depois, quando a gente olhar daqui a pouco grupo de interesse, vocês vão ver que isso pode ser extremamente perverso para que essa política atenda aos interesses da coletividade. Ela pode estar refletindo muito mais o interesse de grupos específicos, não é? E ainda que se embrulhe essa demanda por política pública como sendo uma coisa atrativa para a sociedade como um todo. Tá? Então, vimos os participantes, vimos a motivação. Agora, vamos ver a indução a que eles estão sujeitos. Bem, esse pessoal daqui, eles são sujeitos a pelo menos 2 tipos. Eu vou falar num terceiro, que foi muito relevante nos anos 90 no Brasil. Hoje não é tão relevante, mas eles estão sujeitos a 2 tipos relevantes de induções. O primeiro é o seguinte: aqui prevalece a tirania da maioria. Ou seja, se eu tenho projetos no primeiro dia meu no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que eu gostaria de aprovar, eu vou descobrir que eu gostaria não significa, pode não significar absolutamente nada. Porque, para aprovar o meu projeto, eu vou ter que ajudar a aprovar projeto de metade do grupo que está lá para eles votarem comigo, metade mais um. Tá? Então, esse é um ponto importante, que
aqui se decide, a decisão política é por regra de maioria. Então, o equilíbrio redundante aí é um equilíbrio de maioria. E isso vem um comentário entre parênteses. Quando acabou a ditadura no Brasil, discutia-se muito o tal do choque administrativo que a gente precisava tanto ter no setor público. E aí começou uma ilusão de que o governo poderia funcionar como uma empresa muito eficiente. Então, falava-se muito em equilíbrio de eficiência, ou seja, de que o governo poderia atuar com eficiência, como uma firma, como uma empresa no setor privado funciona. Não tem nada disso, porque aqui as pessoas estão aprovando coisas que são apoiadas pela maioria. Então, é como se eu tivesse uma política aqui e aqui embaixo eu tivesse uma engrenagem que é a regra de maioria. Então, aquela política só foi estabelecida ali porque as decisões aqui são tomadas por maioria, né? Eu me lembro que quando eu lancei um livro, eu botei algumas dedicatórias na noite de autógrafos, algo do tipo, olha, esse livro trata não apenas ou menos sobre a superfície das águas e mais sobre as correntes que estão submersas ali embaixo dessa visão do mar, né? Então, esse jogo é importante a gente entender, porque isso que é o nosso objetivo, a formulação da política econômica, da política pública, ele fica muito melhor entendido se a gente começar a compreender toda a engrenagem desse jogo aqui, né? E já falamos coisas extremamente importantes. Quem é que participa desse jogo? Eu identifiquei 6 participantes, 6 tipos de participantes. Já falei na motivação distinta entre eles. E agora estou falando o seguinte, olha, esse pessoal, ainda falta falar nas regras, esse pessoal aqui, eles são movidos por interesse majoritário, né? Então, é como eu disse, se eu sou um novato aqui, eu chego crente que a minha política A vai ser aprovada, porque eu sou favorável a ela. E eu descubro que, no final das contas, o que foi aprovado foi uma linha que juntou B, C, D, porque esse foi o resultado da negociação legítima. Na outra vez, não se precisa dizer, olha, isso é lenga-lenga de corruptos, etc., né? Que é uma coisa muito mal entendida, essa troca de posição de votos, né? Então, quando falam dando que se recebe, tem-se sempre o comprometimento prévio de pensar o seguinte, essas pessoas não valem o que estão furadas. Mas, mesmo que fossem anjos, haveria essa questão do dando que se recebe. Porque a regra de maioria prevalece nos parlamentos, nos legislativos, pelo mundo afora. Então, eu quase sempre ficava, agora eu não fico mais, mas eu ficava irado quando o pessoal falava dando que se recebe, etc., já pressupondo o seguinte, olha, a vigarice está comendo solta. Não, somos anjos, super bem intencionados, mas o que prevalece aqui não é a vigarice, é a tirania da maioria. A regra de maioria obriga que você faça concessões no seu projeto A para ter uma mistura de B e C com pendurucados, que, do contrário, você não vai fazer nada pelo seu reduto eleitoral, porque o seu projeto A vai ser torpedeado de imediato. Então, uma segunda indução, e agora me deixem colocar um outro gráfico aqui, que é... que é muito importante para a gente entender o funcionamento do parlamento, que é esse daqui. Deixa eu apagar essa parafernália de coisas aqui. Isso daqui é o seguinte, debaixo desse legislativo, esse grupo ali, há um sistema de decisão que é multicameral, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, deixa que eu consiga levantar isso aqui, tá? Você vê o seguinte,
O arranjo bicameral ele esconde mais outras instâncias decisórias, umas externas e outras externas. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados, que no Brasil tem 513 deputados, e eu não estou dizendo que por eu referir ao Brasil aqui com 513 deputados, isso se aplica ou foi inferido da situação brasileira. Não, isso é uma questão de raciocínio abstrato. Continua, estou de olho aqui no relógio para não torturar vocês demais. Então, internamente, como é o processo decisório dos deputados? Ora, a agenda de discussão que chega para os deputados é uma agenda cada vez mais complexa e especializada. Então, seria uma falta de visão total se todo deputado mergulhasse nos mesmos assuntos simultaneamente. O processo decisório seria muito lento e eles não ganhariam em expertise se não definissem papéis diferentes naquele bloco ali dos 513. Então, a decisão do plenário da Câmara ela é ramificada previamente por comissões, que são pequenos grupos de deputados. Há uma previsão para esse arranjo institucional na Constituição, mas é breve a menção a isso, e onde a gente vai realmente ter noção de como é que funciona essa engrenagem são em 3 documentos que impressos são de uma grossura significativa. O regimento interno da Câmara, o regimento interno do Senado e o regimento comum do Congresso Nacional. Então, é como se o plenário delegasse a um subconjunto de participantes aqui do plenário a tarefa de decidir, digamos, sobre questões tributárias, ou então aqui sobre questão agrícola, ou então questão de saúde, etc. Então, eu tenho comissões. Se vocês quiserem saber detalhes de que comissões são essas, quantas pessoas estão na comissão, quantos deputados, etc., isso está no regimento interno da Câmara dos Deputados, não está na Constituição. Então, vocês vejam que há uma vantagem aqui. Informação mais específica vai ser discutida e entendida no âmbito dessa comissão sobre o agronegócio, e quando um projeto é apresentado nessa área, ele vem diretamente para cá. Ele não é discutido diretamente no plenário. E depois, então, há uma reformulação disso ou não, do que foi proposto, e isso, então, é encaminhado para votação aqui. Então, passa 2 testes de maioria. Maioria aqui na Câmara e depois no plenário, né? Então, esse arranjo em comissões ele é muito importante porque ele dá um aspecto mais técnico à posição do deputado, né? Então, o deputado pode não ser especializado em nada, como eu havia falado, a menos de certos casos. Por exemplo, o doutor Delfim Neto, que é um grande economista, quando ele era deputado, certamente ele tinha uma voz ativa muito grande em questões econômicas, né? Mas, fora disso, não. Você tem aqui, então, uma agenda mais enxuta, mais homogênea, que esse pessoal sistematicamente se dedica a ela. Então, quando há um assunto, uma proposta sobre agronegócio, vem para cá, depois isso discutido, votado, vem para cá e vota-se aqui, tá? Então, aprova-se essa dimensão da política que eu chamei aqui de Y. Agora, vocês notem o seguinte, quem senta aqui nessa etapa são pessoas que têm a sua cabeça arrumada pelo fato de que eles vão estar ali por até 4 anos, né? Então, se há uma forma de instrumentar essa política pública que dê resultados mais no 5º ano, no 6º ano, etc., eles certamente vão deixar isso de lado, preferindo uma instrumentação que concentre os resultados finais num curto prazo, ou seja, de até 4 anos. Tá? E depois, o seu reduto eleitoral, ou seja, as demandas que eles devem atender, é menos heterogêneos do que o do senador, porque o deputado, ele, embora seja um representante do Estado, né, da federação,
ele garimpa votos, muitas vezes, numa região suburbana de uma cidade do Estado, não é? Ou nos poucos bairros do Estado, e assim vai. Então, ele tem um reduto eleitoral mais compacto, ou tende a ter. Agora, isso que foi aprovado como Y vai para um segundo estágio da decisão, né? Que é o Senado Federal, que tem também um plenário e tem as suas comissões. Então, as chances são de que ou as coisas são alteradas aqui e, por alguma regra específica, tem que voltar para cá para serem rediscutidas, né? Ou então elas são aprovadas aqui e descem para essa outra etapa aqui, que é... Deixa eu tirar isso daqui. Que é... Ela se transforma de Y em Y'. Tá? Então, você vê, se eu sou um deputado aqui que estava com a intenção de aprovar o projeto de lei, o projeto de política pública, tal qual eu imaginei, eu vou ser, se eu for desavisado, eu vou ser surpreendido com o seguinte: olha, isso ainda tem que passar por uma ou mais dessas comissões, isso certamente sofrerá alguma emenda, se não for de todo descartado, por isso infringir alguma regra pré-estabelecida ou na Constituição ou fora dela, isso ainda vai ser votado no plenário e, pior, isso vai ser votado num outro estágio de decisão pelos senadores, que tem a sua cabeça sinalizando que por 8 anos eu retenho esse meu mandato. Isso significa o seguinte: se eu tenho uma forma de instrumentar uma política pública que começa a dar efeitos no 5º, 6º ano, por exemplo, para o senador isso daí é absolutamente aceitável com a sua motivação essencialmente eleitoral. Mas para o deputado isso é angustiante, porque talvez esses efeitos vão ocorrer quando ele já não estiver mais presente aqui, porque ele não foi reeleito. Então, quer dizer, o horizonte de planejamento do senador é o dobro do deputado, né? E o seu reduto eleitoral, ele tende a ser mais heterogêneo, não só porque ele se confronta com um outro participante, que é o Senado renovado a 2/3 de cada vez, enquanto que o deputado tem um grupo bem grande para ele competir também. Mas a agenda que o senador é representante do Estado, formalmente, Estado da Federação, então ele tem um reduto eleitoral mais heterogêneo do que o do deputado, ou seja, ele tem que atender demandas muito mais variadas, a princípio, do que do deputado. Então, vocês veem o seguinte: embora a gente aceite que no Brasil, por exemplo, no caso concreto de qualquer país, deputado e senador são farinhas do mesmo saco, por alguma questão, às vezes até ética, mas os mecanismos nos quais eles estão inseridos, eles estão longe de ser farinhas do mesmo saco por força dessas restrições aqui que eu mencionei e por essas divisões de tarefas que eles adotam aqui dentro. Então, o que saiu como Y aqui, digamos, saiu como Y'. Mas a coisa ainda é mais densa, porque aquilo que foi aprovado após essa tramitação bicameral ou multicameral, se a gente contar as comissões, plenário, etc., ainda vai passar por um político muito especial, que é o presidente da República, que tem demandas a atender que são as mais variadas possíveis, porque ele é votado por eleitores de todo o país, né? De toda a área geográfica. Então, são demandas bastante heterogêneas, e ele tem uma preocupação de que, no máximo, ele fica no posto por 8 anos e termina, ele tem que sair, né? Então, ele tem aqui a possibilidade de vetar ou sancionar, né? Sendo que aqui eu botei isso para lembrar que o veto pode ser considerado pelo Congresso. Tá? Agora, disso tudo que eu falei até aqui, vocês observem o seguinte, que... Vou passar isso para cá.
essa figura aqui é muito importante, porque o que eu falei Está dando para ver aí, Priscila, esse gráfico? Vou tentar aumentar aqui. Bem, não estou conseguindo aumentar, mas vai lá. Priscila, está dando para... Quem estiver me ouvindo, está dando para ver o que está escrito aqui ou não? Priscila, está dando para ver isso? Oi, tá. Está pequenininho, se puder ampliar. Vou ampliar. Está entrando aqui aquele pontinho azul. Tá. Ok. Então, eu tenho aqui uma coisa interessante. Eu falei de alguns atributos das instituições políticas que estão aqui representadas nesse jogo como regras do jogo. Esse é um truque metodológico muito poderoso que essa linha de argumentação utiliza. Instituições políticas é algo bastante complexo e que a gente usa em sentidos os mais variados possíveis. Agora, aqui as instituições políticas são tratadas endogenamente, ou seja, fazem parte do jogo, que são as regras do jogo, que eu ainda vou explicar com 2 ou 3 exemplos. Então, por exemplo, eu tenho, já falei aqui, decisões aprovadas por maioria, né? Decisões que são sujeitas à revisão por um grupo não eleito, que são juízes do jogo, que fazem a revisão judicial. Depois eu tenho o seguinte, um esquema decisório bicameral ou multicameral. Então, por aqui eu vejo que as políticas que eu observo, ou que eu posso gerar, elas têm certas propriedades. Então, por exemplo, essa questão do mandato eletivo de boa parte das pessoas que decidem sobre a política pública vai se refletir, eventualmente, em uma propriedade da política pública, que é o seguinte: quanto mais próximo da eleição, mais políticas que podem comprometer o capital político são adiadas. Então, ano de eleição não é propício para falar em aumento de impostos, por exemplo, corte de gastos, porque o governo vai enfiar a faca na própria carne. Tá? Então, o que eu estou dizendo é muito poderoso, porque, dependendo das instituições que a gente está utilizando aqui, eu posso chegar a políticas públicas de um determinado tipo de qualificação. Né? E, melhor do que tudo, eu posso inverter isso aqui. Isso é pouquíssimo discutido aqui no Brasil. Ou seja, eu posso pensar em tudo isso que eu estou falando da seguinte forma: eu queria ter uma política pública com tais e tais características que maximizassem o interesse da coletividade. Então, o que é preciso fazer em termos de mudar as instituições políticas? Isso é pouco discutido, mas é feito com frequência. Por exemplo, a reforma da Previdência foi algo que seguiu esse caminho aqui, no sentido de que dimensionou-se uma série de coisas que perturbavam a qualidade da política da Previdência Social e raciocinou o seguinte: a política da Previdência deve ter tais e tais propriedades. Então, o que é preciso alterar do lado de cá, por exemplo, na Constituição, para que ela seja posta em prática? Então, por esse caminho aqui, o economista se transforma num designer institucional. Isso é uma função extremamente importante e pouco desenvolvida na formação dos economistas. Acostumá-los a pensar sistematicamente que eu enuncio uma série de propriedades que eu gostaria que a política tivesse, né? Por exemplo, menos desigualdade social e coisas semelhantes, e o que é preciso mexer aqui para se ter isso vigorando nesse jogo. Tá? Estão se anunciando a reforma tributária, a reforma administrativa, etc. A reforma tributária é algo que pode se pensar dessa forma aqui, né? Ou seja, o que eu queria ter em termos de reforma de impostos, né? Ou seja, que os estados não tivessem
esse peso tão desigual em arcar com os impostos que os cidadãos de São Paulo, comparativamente ao do Pará, pagassem menos impostos e coisas semelhantes, ou que essa política fosse muito desigual nos seus impactos sobre a sociedade. Bem, eu teria que pensar organizadamente dessa forma, ou seja, quais são as propriedades dessa reforma e o que eu preciso fazer em termos dessa mudança. Isso acaba sendo feito na base da improvisação. Não estou dizendo que eu estou falando só porque eu conheço isso, não é isso, mas que essas coisas deveriam ser pensadas de uma forma sistemática como essa daqui. Tá? Bem, uma última coisa nesse gráfico que eu projetei originalmente é o seguinte: as regras do jogo. Todo jogo tem regras. Né? Então, eu já falei nos participantes, na motivação deles, falei nas induções a que eles estão sujeitos, e agora eu estou falando aqui nas regras do jogo. Bem, as regras mais abrangentes desse jogo estão aqui, a moldura desse jogo, as regras constitucionais. Todo e qualquer participante desse jogo está sujeito a essas regras. Né? Já aqui, por exemplo, vigoram, estou falando dessa aqui, tá? Já aqui vigoram regimento interno da Câmara, do Senado, regimento comum do Congresso. Então, se eu não sou deputado ou senador, eu não estou sujeito a essas regras. Tá? Mas eu estou sujeito às regras constitucionais. Se eu participo do processo eleitoral, seja como votante, seja como eleito, né, ou candidato a postos eletivos, eu tenho aqui a legislação eleitoral, a legislação partidária, etc. Aqui eu tenho as regras administrativas do Executivo Federal, que são numerosíssimas, né? E, como eu disse, pouco se tem, no caso brasileiro, nessa questão dos grupos de interesses. Tá? Agora, um ponto que eu gostaria de encaixar aqui, que me veio à mente agora, é uma deturpação que existe no caso brasileiro em relação a esses papéis aqui, do legislador e do burocrata. No Brasil, o deputado ou senador, como aconteceu recentemente com o genro do Silvio Santos, ele é um deputado e se passou a ministro das Comunicações, tornou-se um burocrata, sem perder o mandato eletivo, em que isso é prejudicial ao interesse coletivo e aos interesses da democracia, ao bom funcionamento da democracia representativa no presidencialismo. Tem dois aspectos. Isso é um esbulho ao sentido do voto, porque o eleitor votou para o sujeito ficar aqui, porque viu nele capacidade legislativa. E ele, de repente, sem dar satisfação, passa para cá e retém o seu mandato. Isso é uma porta giratória que deveria ser fechada. E por outra razão mais grave. Isso compromete um fundamento da democracia constitucional no presidencialismo, que é o sistema de separação de poderes. Ou seja, porque o sujeito está aqui e aqui simultaneamente. E o problema sério no Brasil é que ele pode vir para cá e, quando for conveniente para o governo, ele volta para cá por algum momento para votar um assunto de importância para o presidente, e o seu sucessor aqui, não temporário, não é confiável, depois ele vota e volta para cá. Bem, isso daqui nos Estados Unidos é absolutamente impossível, porque na Constituição americana preserva-se esse sistema de separação de poderes, dizendo o seguinte: se você foi eleito para cá e você quer se passar para cá, imediatamente você perde o seu mandato. Vejam o caso da Hillary Clinton nos Estados Unidos. Ela era uma senadora muito bem eleita pelo estado de Nova York e foi, então, convidada pelo presidente Obama, por problemas partidários, né, do Partido Democrata, para vir ser ministra das Relações Exteriores. Então, ela fez o seguinte: imediatamente pediu para sair do Senado, largou o seu mandato e foi sentar aqui na posição de ministra das Relações Exteriores. Okay? Não porque ela é boazinha, mas porque a regra do jogo é essa. No Congresso brasileiro, rola há algum tempo
uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que tenta tirar isso colocar isso na Constituição brasileira. Mas até hoje isso não deslanchou, e por um motivo mais ou menos óbvio, ou seja, isso é extremamente atraente do ponto de vista dos partidos e do presidente que estiver no posto, porque é uma forma de, indiretamente, ele fazer uma ligação com o Congresso Nacional, só que isso come pelas beiradas o sistema de separação de poderes. Tá? Então, é algo que deveria merecer muito a atenção dos estudiosos da Constituição brasileira. Tá? E essa é uma porta giratória bastante delicada. Fala-se muito de uma outra porta giratória, e que eu menciono aqui de passagem, que é o seguinte: você ser participante desse grupo aqui e, quando você sai daqui, você vai para o mercado privado para uma posição análoga àquela que você tinha no governo. Então, você é ministro das Comunicações, e aí você, então, ao sair do governo por alguma razão, você vai ser imediatamente o CEO, o grande nome de uma empresa da área de telecomunicações. Tá? Então, essa é uma parte delicada, difícil de legislar sobre isso, embora todo mundo imediatamente lembre da quarentena. A quarentena é um verniz que não corrige nada de perverso que possa existir nessa passagem do homem público por essa porta e cair no setor privado. Né? Então, eu sou ministro da Fazenda ou da Economia e, na próxima semana, eu sou CEO do Bradesco, do Itaú, coisa assim, ou do XP, que está tão em evidência, etc. Então, no Brasil, essa quarentena foi montada de uma forma desastrada no governo Fernando Henrique, porque era um ato do ministro da Casa Civil. Isso não foi uma lei votada no Congresso, por exemplo, né? Isso só abarcava umas 50 ou 60 posições da hierarquia de cima do governo federal, né? Do Executivo Federal, e colocava isso em 4 meses. Mais recentemente, por uma lei do Congresso, isso foi puxado para 6 meses. Né? Mas isso não faz grande diferença. Nos Estados Unidos, é 1 ano de quarentena. O presidente Clinton, quando ele estava por terminar o mandato, ele fez uma reunião com os 500 maiores auxiliares, de maior significado, e extraiu um acordo verbal que era o seguinte: olha, antes de 5 anos, ninguém volta à capital para assumir posição de lobista ou coisa semelhante no setor privado. Bem, deu 1 ano, metade desse grupo estava todo empregado nesses grandes escritórios de advocacia tratando desse assunto. Tá? Então, isso encerra essa visão aqui. Então, deixa eu passar para um último bloco, que é o seguinte: vamos entender um pouco mais aqui e aqui. Tá? Então, deixa eu falar primeiro no presidente. Aqui, no caso brasileiro, o presidente da República ele tem um poder legislativo significativo que se transmite em 4 aspectos. Primeiro, ele tem a possibilidade de chegar para o Congresso e dizer: olha, esse meu projeto de lei ele deve tramitar de forma urgente. Então, nessas circunstâncias, a urgência constitucional dá a ele um certo condicionamento ao legislativo em termos de atender ao que o presidente quer, pelo menos nas suas dimensões temporais. A outra dimensão é essa daqui, do orçamento público da União, ou do orçamento da União. Né? Ou seja, que o Congresso não pode se reunir e dizer: vamos montar a proposta orçamentária da União. Não. Isso aqui é igual ao jogo de xadrez. Quem está com as brancas começa. Então, em área de decisão orçamentária da União, o presidente está sempre com as peças brancas, ou seja, ele tem a vantagem de ser o primeiro a se mover, o first mover. Né? Então, o Congresso deve aguardar que o presidente mande para lá a proposta orçamentária para que essa proposta orçamentária seja
discutida e aprovada de acordo com as preferências dos legisladores, né? Então, essa é a segunda dimensão legislativa que, apesar do sistema de separação de poderes, o presidente brasileiro detém. Depois, um aspecto bastante curioso de poder legislativo atribuído ao presidente é um poder de legislar a posteriori, né? Ou seja, eu sou informado que o legislativo decidiu isso ou aquilo, então eu tenho uma ferramenta aqui, um mecanismo, que é o seguinte: eu vou vetar no total ou em parte isso que os deputados e senadores me mandaram como sendo a proposta de política pública a ser implementada, tá? Então, esse poder de veto, que, quando bem usado, ele não precisa ser usado. Não sei se vocês entenderam o que eu acabei de dizer. Isso é o seguinte: o veto presidencial, a estratégia de veto, ele é muito parecido com blefe no jogo de cartas, né? Se eu blefar bem, eu consigo com que vocês façam as coisas de forma que me agrade, né? Então, se eu tiver uma certa compostura, se eu tiver uma certa credibilidade no que eu digo em relação às políticas públicas e um relacionamento com o Congresso, eu posso dizer o seguinte: olha, se vocês continuarem fazendo as coisas como estão fazendo e aprovarem um projeto do jeito que parece que vai ser aprovado, eu vou vetar. E isso pode condicionar os vereadores a se chegarem um pouco mais próximo do que o presidente quer, e o presidente nem sequer precisar vetar. Então, é o que se diz: o veto bem, a estratégia de veto bem usada, ela leva a que o veto nem seja utilizado efetivamente. Agora, em cima de todo esse poder legislativo, que é atribuído ao presidente, mesmo com o sistema de separação de poderes, a Constituição copiou do parlamentarismo europeu e atarrachou no nosso presidencialismo tropical o poder de emitir leis muito curiosas, muito poderosas, chamadas medidas provisórias. Essas medidas provisórias chegaram a um ponto, nos anos 90, que a capacidade de legislar do presidente suplantava enormemente a capacidade legislativa do Congresso, tá? E, nessa circunstância, o Congresso foi posto à parte, de lado, foi deixado de lado na tramitação e na execução da política econômica da época, que era o Plano Real. Então, eu sempre digo que a grande âncora dessa política econômica, que foi tão bem sucedida em derrubar a inflação no Brasil, foi o mecanismo das medidas provisórias. Isso é pouquíssimo reconhecido, e eu vou projetar aqui uma figura rapidamente que acaba sendo escandalizante, porque ela mostra como o Congresso foi colocado de lado na definição e na implementação dessa política econômica, tá? Então, aqui vocês têm no eixo vertical a quantidade de medidas provisórias mês a mês, dividida pela média de leis aprovadas no Congresso nesse intervalo de tempo significativo, que são os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique, né? Então, essa mancha preta aqui, na realidade, ela tem a seguinte interpretação: é a transferência de poder decisório do legislativo para a alta cúpula do executivo, ou seja, o pessoal sem mandato eletivo. Então, isso foi desplugar o sistema de separação de poderes sem que ninguém dissesse um ai. Ou seja, sem que ninguém dissesse o seguinte: espera lá, os legisladores, de fato, ao longo desse período, foram os burocratas da alta cúpula do governo, né? E, assim, aceitos como tal pelo presidente da República. Então, eu volto a dizer: para cada mês aqui, eu tenho a quantidade de medidas provisórias
dividida pela média de leis votadas no Congresso durante todo esse período aqui. Média porque eu não posso fazer isso mês a mês no numerador e no denominador, porque há uma sazonalidade. O Congresso, em geral, vota muitas leis, muito projeto de leis em novembro, dezembro, e nos outros meses nem tanto, né? Então, isso viciaria muito a comparação. Então, vocês vejam aqui que por volta de junho, julho de 99, havia uma distorção de, para cada lei votada no Congresso, havia 10 leis propostas pelo presidente da República e posta em prática imediatamente. Porque até então, o artigo 62 da Constituição, que regula esse mecanismo, que regulava com o texto dessa época, ele era extremamente vago. Ele dizia o seguinte: olha, o presidente pode emitir medidas provisórias para tratar de temas urgentes e relevantes, e o Congresso tem 30 dias para definir se aprova ou não aprova. Bem, ninguém sabia o que era relevância e urgência, e esses 30 dias eram dribláveis tranquilamente com as reedições da medida provisória. Ou seja, eu solto uma medida provisória hoje, daqui a 3 dias eu faço uma emenda a ela e assim vai. Então, a numeração das medidas provisórias na época chegava aos milhares. Bem, isso teve um tranco em 2001, e foi curioso, porque se falava muito nesse assunto, né, da voracidade dos presidentes no Brasil com medida provisória, principalmente o Collor e o Fernando Henrique, e o Itamar também. O Sarney, que deve ter uma dor de cotovelo enorme de não ter reparado nessa facilidade de legislar e botar para escanteio o Congresso. E no dia dos ataques nos Estados Unidos, foi aprovada a PEC, o artigo 62, que limitou bastante a emissão de medidas provisórias pelo presidente da República. Então, a medida provisória, na época, como eu disse, ela vagamente se dizia na Constituição que ela duraria 30 dias, mas a minha estimativa que eu fiz, e está divulgado nos meus livros, é que, em média, uma medida provisória emitida durava 21 meses. Né? Então, vocês imaginem que era provocar um fato consumado que praticamente a posteriori era irreversível. Tá? Eu poderia falar muita coisa sobre isso daqui, mas temos que seguir em frente. Okay? Bem, vamos então, para finalizar, um caso dos grupos de interesse. Tá? Esse pessoal aqui. Então, vamos estudar isso. Vamos estudar isso nos perguntando, primeiramente, o seguinte: o que é de mal com o grupo de interesse? Bem, há estudiosos que escreveram livros sobre isso e mostram que os grupos de interesse deixados à solta, Fiesp, Febraban, CNI, CNA da Agricultura e outros mais, isso é um risco muito grande para a democracia representativa. Então, vamos sintetizar isso da seguinte forma: o que é pior, sinteticamente, com o grupo de interesses? O que eles podem fazer estrago na sociedade, na democracia representativa? Bem, aqui vocês têm essa figura. Tá? Então, a política pública, a política econômica, ela se traduz por uma variedade infinita de regulações, ou seja, de regras que o governo baixa para condicionar os agentes na sociedade, né? Os cidadãos, de um modo geral, poupança, saneamento, previdência e coisas desse nível, e através do gasto público, não é? Que pode ser orientado para determinadas atividades, determinados estados, regiões do país, etc. Então, isso, de alguma forma,
concentra titularidades, ou seja, concentra efeitos benéficos para determinados subgrupos. E isso pode intitular a que esses subgrupos exerçam o seu poder através de um mecanismo que, não por pedantismo meu, mas por falta de uma tradução em português compacta, se chama rent-seeking. Aliás, eu recebi um livro de um ex-aluno, que ele é da área jurídica, ele acabou de publicar um livro sobre rent-seeking, mas do ponto de vista do direito. A tradução do rent-seeking, vocês vão concordar comigo que é melhor dizer em inglês do que em português, é o seguinte: é a busca por atendimento preferencial que só pode ser provido pelo processo político. Então, vocês imaginam, se eu estiver dando uma aula escrevendo sobre rent-seeking, a toda hora eu teria que fazer a referência em português como a busca por atendimentos preferenciais que só podem ser obtidos junto ao processo político. É algo que eu disse en passant no início de hoje, quando eu falei que, olha, você não demanda subsídios no mercado, que só quem pode prover isso é o governo, é o processo político. Você não pode demandar proteção contra a competição estrangeira, né, fazendo uma campanha para que a política seja protecionista, né, como a indústria automobilística várias vezes obteve isso, né, porque isso é obtido por decisão do processo político. Você não compra isso no mercado, né? Então, como é que se traduz esse rent-seeking? Bem, ele se traduz por duas avenidas, e sendo que essa daqui eu estou dividindo em duas. Tá? Primeiro, dinheiros políticos. O que eu estou chamando de dinheiros políticos aqui é o seguinte: é doação de campanha, dinheiro para os partidos políticos, dinheiro para os políticos individualmente, de acordo com a legislação eleitoral. Outra vez, não há a menor necessidade de pensar que isso é o Brasil e que necessariamente as pessoas são corruptas, etc. Não, isso é absolutamente aceitável e presente em qualquer democracia representativa. Ou seja, se o processo político é que provê isso e as pessoas que se candidatam a postos podem receber, de acordo com a lei, recursos vindos de agentes privados para suas campanhas, para o seu partido, etc., então isso daqui está sinalizando o seguinte: eu vou financiar campanhas de pessoas ou partidos que tenham uma visão mais liberal da economia ou menos liberal, de acordo se mais liberal ou menos liberal atende ao que a gente está reivindicando. Tá? Agora, uma vez decorra o processo eleitoral, eu estou simplificando aqui, eu posso fazer duas coisas: comprar no mercado serviços especializados de um escritório de advocacia, serviços de lobbying, ou seja, contratar a intermediação minha, ou da minha empresa, ou do meu grupo com Brasília, né? De tal sorte que chegam aos ouvidos apropriados o meu ponto de vista, ou chegam nas mesas apropriadas de assessores, de titulares do posto, etc., os documentos técnicos que embasam a minha demanda. Por exemplo, em 95, a indústria automotiva estava no bagaço aqui no Brasil, porque estavam entrando carros importados por decisão anterior do governo Collor, já nessa época. E então a indústria automotiva, capitaneada pelo grupo de interesse da Anfávia, ela fez uma campanha extremamente bem-sucedida, como, aliás, costumam ser as campanhas deles, de tal sorte que a pressão em Brasília foi tão grande que, logo adiante, chegou a política de que haveria uma sobretaxa significativa para o carro importado, de tal sorte que, em real, o carro importado ficou extremamente caro, então as montadoras aqui instaladas puderam respirar aliviados. Isso não é errado ou certo, a forma de se obter isso é que provavelmente pode ser criticada. Agora, também comprar espaço na mídia, né? Ter um editorial, comprar aqui entre aspas, né? Ter um editorial favorável àquele ponto de vista pode impactar a sociedade imediatamente, né?
já na manhã que o jornal é lançado, ou que o repórter da televisão anuncia isso, ou numa primeira página aparecer, digamos, como aparecia nessa época, o pátio das montadoras coalhado de carros que não encontravam lugar na rede de revenda das montadoras, né? Então, nessa circunstância, a mídia é extremamente importante, mais ainda agora com essa história de mídias sociais, etc., né? E nas sociedades modernas, o peso da mídia pode ser muito importante, tá? Então, nessa circunstância, você pode até ter colunistas que possam ser legitimamente induzidos a produzir uma coluna que favoreça aquele ponto de vista. Então, ler jornal, como eu costumo dizer, ou ouvir noticiário de televisão, é alguma coisa que a gente deve, quando é técnico, quando é acadêmico, ver com muito detalhe, porque embutido ali certamente há alguma coisa que está cumprindo uma função de divulgação mais ampla para a sociedade passar a pensar aquele assunto daquela forma, preparar a sociedade para um tipo de política pública que o governo pode ser levado por essa pressão política a estabelecer e, ao mesmo tempo, tentar neutralizar pontos de vista contrários que, eventualmente, possam impedir de que essa política venha a ser adotada. Então, a vida se torna muito mais estressante com essa história de rent-seeking, tá? E, outra vez, em um momento eu disse, olha, mas é tudo fraudado, as regras são saltadas, nada disso. E aqui o efeito final, né? Então, eu dizia, o grupo de interesses e essa história do rent-seeking sendo pouco restrito, o que é que provoca? Tem uma perda de autonomia na decisão política. Quer dizer, é como se o governo ficasse, o processo político na democracia ficasse sendo alvo de uma força que extrai, né, do processo político atendimentos a interesses muito circunscritos, né? O que não é crime, mas, obviamente, se esses interesses não forem puxados para o interesse da coletividade, isso realmente é algo que é danoso, né? Então, e isso pode se tornar um modo contínuo, né? Porque quanto mais perde autonomia a decisão política, mais regulações, mais detalhamentos específicos voltados para grupos específicos, o orçamento público vai ter mais verba, vai ter mais itens orçamentários que premiam aqueles grupos. E não necessariamente premiar os grupos significa premiar o interesse coletivo. Então, esse mecanismo do rent-seeking é algo extremamente importante de se notar. E deixa eu fechar essa parte do modelo, ainda no grupo de interesses, com uma coisa aqui muito interessante, que é uma construção analítica que o meu único mérito foi que eu traduzi equações por prosa. Desculpe. É aqui. Então, o que eu apresento aqui é o seguinte. Aqui eu tenho uma política econômica, tá? Então, por que ela está aqui? Esse economista, Becker, ele ganhou o Nobel de Economia e ele era um economista, já faleceu, muito criativo. Ele já escreveu teoria econômica do casamento, do divórcio, do aborto, ele trazia teoria econômica para essas coisas todas. E aqui ele trouxe, e com 2 artigos que ele escreveu, e ganhou o prêmio Nobel por isso, em economia, porque ele mostra o seguinte, olha, para sustentar essa política aqui, eu tenho, outra vez, engrenagens aqui embaixo que eu preciso entender para realmente dizer por que ela está aqui e não aqui, tá? Então, é o tal do equilíbrio Becker, né? O modelo do Becker. Então, você imagina o seguinte, aqui você tem a política pública e vamos, sem perda de generalidade, dizer o seguinte, olha, ela cria um imposto
e sobre quem recai o pagamento desse imposto são os perdedores, vou chamar de perdedores, para financiar um subsídio. E os ganhadores desse subsídio, estou indicando por G. Tá? Então, ele começa dizendo o seguinte, olha, nenhuma política vai ser neutra porque a margem dela vai ter alguém que vai pagar e alguém que vai receber, né? E quanto mais os que recebem sejam compactos, né? E os que pagam sejam uma multidão, mais viável politicamente vai ser esse atendimento. Então, ele cria a ideia, e ele fez isso com uma matemática bastante elaborada, de que existe uma influência política dos perdedores, que é esse IP aqui. Tá? E o que determina essa influência política dos perdedores? Bem, primeiro, pressão política. O que é isso? Pressão política de quem perde. Bem, fazer lobby, usar a mídia, fazer greves, panelaços, etc. E tal, né? No governo Sarney, por exemplo, com aquele programa maluco da Plano Cruzado, havia o controle de preços, então as pessoas faziam pressão política da seguinte forma: fechavam a loja, fechava o açougue e vendia pela porta dos fundos a carne, por exemplo. Tá? Então, isso tudo é o que ele chama de pressão política. Então, quanto mais pressão política os perdedores fizerem, tudo mais constante, mais influência política eles vão ter. Eventualmente, para quê? Para não pagar o imposto, ou não tanto imposto. Agora, o puro e simples desnível entre quem perde e quem ganha na sociedade pode ser um fator positivo para impor essa influência política dos perdedores, né? Então, você veja o seguinte, numa época de austeridade, numa época de cortes de gasto público na área social, etc., a multiplicação de pedintes, de gente que dorme na rua, como está acontecendo muito na atualidade, com bairros como Leblon, Ipanema, Copacabana, quer dizer, sem pressão nenhuma, seria ridículo falar em grupo de interesses de pobres, miseráveis, de desvalidos, não estou falando isso. Né? Então, pura e simplesmente por o grupo dos que perdem ser mais elevado que o número dos que ganham, isso já dá uma pressão, já dá uma influência política aos perdedores. Então, quer dizer, eu poderia querer arrochar com um imposto ainda maior, mas eu vou dizer, olha, tem tanta gente pobre no país que vai ser horrível e é visível essa questão da pobreza, né? Então, eu tenho que descer para cá. Então, e a quarta coisa é a proximidade das eleições. Bem, com a proximidade das eleições, os políticos são todos ouvidos, tanto do ponto de vista de quem está perdendo, do quem quer ganhar o subsídio, né? Então, ele diz o seguinte, olha, a influência dos políticos, a influência política dos perdedores se determina por essas coisas todas, né? Pressão política, proximidade das eleições, a desproporção dos que perdem em relação aos que ganham e essa pressão política dos que estão ganhando. Então, do ponto de vista de quem perde, se os ganhadores fizerem muita pressão, então, certamente, isso vai diminuir, essa influência política vai diminuir. Bem, com sinais mais ou menos parecidos, eu tenho a influência política dos que ganham, esse IG aqui. Tá? Então, fazendo lobby, usando a mídia, greves, panelaços, etc., os ganhadores podem tentar abrir passagem para os seus pontos de vista, né, de ter esse subsídio. A proximidade das eleições vai fazer com que eles encontrem ouvidos atentos. Né? Essa questão da desproporção dos que perdem com esse imposto, com esse subsídio, relativamente aos ganhadores de subsídio, isso é negativo. Porque se o país estiver numa situação de grande miséria, de grande
pobreza, notória pobreza, etc., esse pessoal não precisa fazer pressão coisa nenhuma, porque isso já faz com que o governo não dê esse subsídio, ou se der o subsídio, dá muito menor do que estava sendo demandado. E aqui os ganhadores também podem fazer lobby, mídia, greves, panelaços, etc. Tá? Agora, aonde isso vai levar? Bem, aqui eu quis qualificar o seguinte: o que é influência política dos que perdem e o que é influência política dos que ganham. Agora, a beleza desse raciocínio está nisso aqui. Ou seja, se numa democracia representativa a influência dos que ganham é pelo menos igual à influência dos que perdem, a política se mantém. Então, quer dizer, a política está aqui, tá? Está nesse equilíbrio, está nessa posição. E aqui eu tenho essa engrenagem que me diz o seguinte: IG é pelo menos igual a IP. Agora, na democracia representativa, se isso inverter, ou seja, a influência dos que perdem suplanta a dos que ganham, então, necessariamente, essa política vai ser revista, vai ser cancelada ou vai ser substituída. Então, quer dizer, se ela estava aqui, reverteu, eu venho para cá. Um exemplo concreto. Na passagem do primeiro mandato para o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. A grande discussão era o câmbio fixo, né, barato, que se tinha no governo do Fernando Henrique. Né? Então, no final do último ano do mandato dele, a pressão internacional era enorme para o Brasil mexer no câmbio. Aqui dentro, os exportadores faziam uma pressão miserável em cima do governo porque eles estavam trocando os dólares que eles recebem pelas suas exportações por poucos reais. E, ao mesmo tempo, o pessoal da importação, que adorava esse câmbio baixo, porque traziam matérias-primas de fora a um preço em real bastante barato, eles reclamavam também. Mas, por enquanto, as coisas estavam assim, ou seja, o pessoal que ganhava, para simplificar, os que importavam, né, as indústrias que importavam muito, etc., a influência política deles, na pior das hipóteses, empatava com a dos exportadores, que perdiam. Agora, quando inverteu e coincidiu que o mandato do presidente fosse confirmado, então vocês vejam esse fator aqui como é importante, proximidade das eleições. Né? Então, se o presidente Fernando Henrique tivesse perdido as eleições, certamente quem viesse depois iria mexer nessa política. Mas, no final do primeiro termo do presidente Fernando Henrique, isso seria loucura, ele destruiria o seu capital político. Né? Então, logo no início do primeiro ano, em janeiro do segundo mandato, é como se as coisas tivessem sido assim e passassem a ser assim. Então, a influência política dos que estavam perdendo com o câmbio fixo suplantou a dos que estavam ganhando. Na minha simplificação, o pessoal das exportações ganhou uma voz muito mais relevante do que o pessoal da importação. Então, as instituições levaram a que essa política do câmbio fixo fosse revista, cancelada, substituída, e foi aquela confusão toda que o presidente do Banco Central foi substituído 2 ou 3 vezes, sei lá, teve 3 presidentes do Banco Central no janeiro daquele ano. Tá? Bem, isso então eu apresentei aqui para vocês perceberem aonde um raciocínio organizado, lógico, racional, pode nos levar quando a gente discute a política pública sem ser assim, ou seja, dada a política, então tenho essas e essas e essas consequências, por esse outro raciocínio de dizer o seguinte: olha, essa política econômica, ela resulta dessas engrenagens todas aqui. Então, ela é essencialmente um equilíbrio político. E o que determina esse equilíbrio político? Então, se você pensar a política sistematicamente, política pública,
como resultante de um jogo, você não só faz as perguntas mais profundamente, como também você encaminha esse raciocínio para ter respostas mais interessantes. Tá? Bem, em nenhum momento, por favor, vocês pensem que eu estou dizendo o seguinte: olha, se me convidarem a opinar, eu tenho as respostas apropriadas. Tá? Bem, ao final dessa conversa, eu tenho que fazer umas considerações para arrumar toda a história. A quem interessa esse tipo de conhecimento? Bem, o pessoal do setor privado certamente tem uma vantagem enorme de entender dessas coisas, porque da mesma forma que uma empresa tem estratégia para lidar com seus consumidores. Só um minuto. Você vai continuar compartilhando tela? Vai botar mais algum gráfico? Não, não. Para tirar o compartilhamento de tela Ah, para tá. ficar mais visível. Tá. É isso. Tá, ok, obrigado. Então, a quem interessa esse tipo de conhecimento? Né? Bem, o pessoal do setor privado, certamente sim, porque uma empresa, por exemplo, ela tem que ter um modo organizado de lidar com essas estratégias, né? Lidar com seus consumidores, com os seus trabalhadores, com os seus fornecedores, e assim vai. E também, numa sociedade moderna, o governo tem um peso enorme, então lidar com o que vem do governo, pode vir, ou já está na política pública que o governo pratica. Então, eu tenho que entender como aquilo afeta e pode afetar para pior ou para melhor. Né? Se for assim, vocês vejam que rapidamente surge na empresa a ideia de ter estratégia para organizar um lobbying, para organizar uma posição favorável da mídia e assim sucessivamente. Tá? E para o pessoal de governo, obviamente, eu estava conversando antes com, acho que é Sérgio, de Roraima, isso é importantíssimo para quem articula uma política pública, né? Em qualquer nível específico dessa política pública, nível de detalhamento, porque você tem que pensar quem está na outra ponta da política pública e vai ser perdedor ou vai ser ganhador, e esse pessoal certamente pode ter condições de não ficar passivo. Né? Então, esse é um ponto. O outro aspecto que eu queria chamar é dessa discussão meio ridícula, né, do abecedário da recuperação. Né? Se a gente, diante dessa crise, vamos ter uma recuperação em V, quer dizer, a gente desceu pela perna esquerda do V e agora chegou lá no fundo, vai subir pela perna direita do V, etc. E um dia desses estava até falando, até um economista ilustre, que a recuperação vai ser em W. Eu acho que eu vou propor que vai ser em A, só que essas pessoas não dizem mais nada, trocam os números por uma figura do alfabeto. Né? Então, isso é deplorável. E porque na perna em que eu vou descendo, na perna esquerda do V, certamente eu tenho um arranjo institucional que não deverá ser o mesmo da perna ascendente do V, que é a perna da direita. Então, eu tenho que explicar isso em mais detalhe, do contrário, é uma tolice que eu estou jogando ao vento. Né? Vamos recuperar em V. O ministro da Economia tem tido o hábito de falar dessa forma. Depois, a questão que as reformas são o caminho para a recuperação da economia brasileira, da sociedade brasileira, etc. Essas pessoas esquecem, aparentemente, que reforma é alguma coisa que leva muito tempo para se realizar. Eu citei aqui o caso da reforma financeira americana, mas poderia citar o caso da Previdência, no caso brasileiro, que o alvo é, em 10 anos daqui adiante, a gente chegar a um certo volume de dívida e coisa e tal, de gasto público, etc. Né? Então, falar em recuperação e que a reforma vai promover isso, tem que se avisar que se eu estou no caminho inicial daquela escada que eu projetei aqui, que tem no convite, ou estou tentando adivinhar
lá daqui a 10 anos, nas incertezas todas que eu vou lutar lá à frente e o que é que vai sair disso. E como essas reformas vão ser detalhadas ano a ano. Depois, uma visão estratégica que há pouco tempo eu tomei ciência é que um campeão mundial de xadrez entre 85 e 93, o Garry Kasparov, um russo, ele observou certa vez o seguinte, que quando a gente faz um erro no jogo de xadrez, a gente tem a tendência, né, de, pelo menos as pessoas pouco hábeis no xadrez, de ir atrás de consertar o erro que fez, né? E enquanto que ele diz o seguinte, olha, uma visão apropriada, né, uma visão estratégica do jogo de xadrez, é você, depois de feito o erro, você considerar o seguinte, bem, agora eu estou lidando com um jogo totalmente diferente que eu tinha antes. Então, você vai tratar as consequências daquele erro de uma forma muito mais ampla do que essa visão de que, olha, eu vou tentar corrigir o erro que eu fiz, os males que eu causei para o meu jogo, né? Então, eu desconfio que essa confusão habite muito a cabeça dos estrategistas de política pública, sobretudo os de Brasília. Bem, e duas coisas para encerrar. Eu vivamente gostaria que vocês tivessem a seguinte conclusão de tudo que eu falei. Não que tenha sido uma boa apresentação. O Zoom ele dá uma certa intimidação, né? Agora mesmo a Priscila foi obrigada a me chamar a atenção aqui de que eu podia facilitar a apresentação se eu clicasse ali em cima e tirasse aquela área de trabalho do meu computador. Mas o que eu gostaria mesmo é que vocês tivessem a seguinte reação que eu encontro muito quando falo sobre isso. Puxa vida, eu não sabia que existia essa história que começou a ser gerada em 1962 pelo professor Buchanan, que é o meu herói intelectual, e que iniciou essa vertente do pensamento econômico chamado de public choice, ou economia constitucional. Que isso realmente dá uma visão de conjunto, né, e uma profundidade muito grande para a gente entender que diabo é isso de o governo ser uma grande unidade de controle e então tomar decisões que condicionam a sociedade como um todo, né? Como é esse condicionamento? E, por fim, chamar a atenção que os economistas eles estão diante de uma crise intelectual seríssima, né? E nada melhor do que isso, do que uma coisa que foi confessada em 2010 pela chefe da assessoria econômica do presidente Obama, que se despedia do cargo, e ela disse o seguinte, olha, a crise de 2008, 2009 não foi antecipada por ninguém, a gente até agora não entende o que é que, de fato, aconteceu, porque as respostas que a gente está dando, foi dando ao longo de 2009, 2010, não deu certo, e porque a gente não tem muita ideia de como alterar esse estado das coisas. Tá? Bem, quem achou o assunto interessante, e sem propaganda, porque o ganho de alguém que publica livro de economia é mínimo, eu vendo bem, mas é mínimo, o preço de capa é baixíssimo e eu ganho 10% do preço de capa. Bem, tem esse livro aqui, Como Funciona o Governo, que foi publicado em 2007, Escolhas Públicas na Democracia Representativa, em 2007, e teve uma sexta edição, teve uma quinta edição em 2016. E esse daqui foi publicado em dezembro de 2011, que é Governo e Crise, Escolhas Políticas no Brasil e no Mundo, 2007 e 2011. A vantagem é a seguinte, é que os dois livros foram escritos por alguém que tem a sua cabeça econômica montada nisso daí, né? Que há longos anos faz pesquisa e lê sobre esse tipo de assunto, esse tipo de literatura. E nesses livros meus, da mesma forma que os gráficos que eu projetei aqui, tem setas para tudo quanto é lado, ou seja, eu adoro desenhar setas, e tem
uma bibliografia enorme, né? A editora, na época, disse que só com a bibliografia dava, talvez, rodapés, também adoro rodapé. Ela disse que só com as citações isso já daria um outro livro. Então, quem quiser se ramificar com outros autores, detalhamento de coisas que foram vistas aqui, etc., vocês têm boa informação aí nesses dois livros. Muito grato a vocês. Se tiverem perguntas, podem fazer. E eu espero não ter decepcionado vocês. A gente abriu uma lista de inscrição aqui para perguntas e comentários. O pessoal que quiser perguntar, é só colocar o número. Eu botei o número 1, mas aí você coloca o 2, 3, 4 e assim vai. E aí o professor Mas eu tenho que mexer onde aqui? Não, só a gente pode deixar tá. que eu gerencio aqui. Tá. Só botar o número. Mais alguém quer se inscrever para comentar? Bom, tem comentário aí no chat, né? Porque eu não sei se ele está vendo. Tem comentário o Sérgio que está se despedindo. Parabenizando aí no chat. Valeu, Sérgio. Obrigada pela sua presença. Agora eu vou fazer o seguinte. Obrigado, tá. Ok, obrigado, Thiago.